como é que começa a trajetória do doutor Zezinho, que veio de Abaiara, né? Isso. E chega no Amazonas, trazendo com ele, digamos assim, os elementos da medicina tradicional. Como é que... tradicional, natural, né? Como, isso. Né? É chamado tradicional, natural, complementar. São vários nomes. PIX, né? Que são não é o PIX, são práticas integrativas. Entendi. E assim, como foi? Começou lá, ou começou aqui, ou aqui reforçou? Porque aqui é a Amazônia, o Amazonas, né? Então aqui, com certeza, tem mais elementos para medicina natural. Só reforçou, né? Isso. Aqui, quando eu cheguei aqui, eu não trabalhava com nada em relação à medicina alternativa. Nada, nada, nada. Quando eu cheguei aqui no Amazonas, que eu sempre falo para os meus amigos que eu estou na mãezona, não é Amazonas, é mãezona. Quando eu cheguei aqui, eu já tinha uma série de conhecimento, de experiência, porque a minha primeira formação foi em teologia, eu sou teólogo também, né? Pastoreava a igreja. Então, quando eu cheguei aqui no Amazonas, eu cheguei sem nada. Sem nada mesmo. Eu cheguei aqui com os paraibanos vendendo sandália. Eu era vendedor de sandália. Não tem esses caras que ficam vendendo sandália aí nas feiras, que é uns camaradas assim, que são da batalha, os caras trabalhador. E aí, quando a gente chegou aqui, não teve como a nossa equipe se estabilizar aqui no estado do Amazonas. Nós chegamos no dia 22 de janeiro de 2015. E aí, já foi no início daquela crise que depois que o Brasil levou aquela lapada, Rafael, de 7-1, iniciou uma crise braba. E nós chegamos, todo mundo estava bravo, não tinha muito dinheiro. E aí o que é que acontece? Ele quer entrar no assunto, mas eu não vou cair nessa. Aí o que é que acontece? Quando entrou essa crise, e aqui no Amazonas, não por questão da crise, que a gente não estava vendendo bem, que eu vou revelar aqui para vocês o porquê logo, é porque aqui no Amazonas sandália é muito barato, meu amigo. Aqui o preço é bem abaixo do preço e para nós não tinha condições para a gente vender sandálias aqui no Amazonas. Entendi. No preço que a gente era acostumado a vender em São Paulo. Nós tínhamos vindo de Rondônia para cá, né? Sim. Preço de Rondônia, não tinha como. Então a empresa decidiu ir embora. Nós chegamos dia 22 de janeiro. No dia 10 de fevereiro a empresa já estava mandando todo mundo de volta para o Nordeste. E aí o que é que acontece? Quando foi no dia de viajar, eu disse, rapaz, eu não vou embora daqui não. Porque eu vi aqui uma coisa diferente que eu não vi em nenhum lugar. Eu andei 19 estados brasileiros. O Amazonas tem uma coisa em especial. É o único lugar que o cara tá numa beira de uma calçada, pede um dinheiro, o cara dá. Sem te dar carão, cara. Você acredita no negócio desse? O pessoal do Amazonas é um pessoal muito bom. Eles estão ali fritando um peixe, você tá próximo, ele vai lá e te dá um peixe. Entendeu? Eles estão ali tomando um açaí, vai aí e te dá um açaí. Então, quando eu vi isso, nos ônibus, a gente entrava no ônibus, meu irmão, o pessoal entra vendendo a coisa, e o pessoal compra, o pessoal vai lá, ajuda. Em São Paulo não acontece um negócio desse, meu irmão. O cara entrar dentro de um ônibus em São Paulo, para ele vender produto, a polícia pega, ele sai de lá preso. E o cara já comunica que tem um cara vendendo ali. Entendi. Então, para quem é da região de São Paulo, sabe muito bem disso. E aqueles caras que vendem ali dentro do trem, se o fiscal pegar, ele perde tudo na hora. Então, é muito rápido aquela coisa ali. Então, quando eu vi isso, eu falei, eu vou ficar aqui. Teve até um caso acho que semana passada, né? Viralizou na internet. A senhora acho que ela vendia meia na parada, no terminal. E aí começaram a saquear ela. E aí a polícia vem, em vez de a polícia ajudá-la, que ela está sendo saqueada, prenderam ela, achando que ela que estava roubando. Mas ela era a dona da barraca, da mercadoria. Aí, mano, depois que faz a onda toda, já era, né? Que ela perdeu tudo, ainda foi presa. Pois é. E aí, aqui no Amazonas tem mais uma outra coisa diferente aqui em Manaus. Que a gente, por exemplo, tem estado, que eu não vou citar o nome do estado para ninguém ficar com raiva, mas existe estado que funciona da seguinte forma. Eu não sei se tem câmera em toda a cidade ou um espírito
Te diz aonde é que o cara tá. Meu amigo, desceu no carro, a fiscalização chega. Entendeu? Aqui no Amazonas tem a fiscalização, aqui em Manaus tem a fiscalização? Tem. Mas eles ficam aonde? No centro. Nos bairros você pode trabalhar tranquilo, ninguém vai mexer com você. Sim. Entendeu? Então, eu vi muita diferença nesse lugar. E aí a turma foi embora, eu fiquei sem dinheiro, fiquei com 100 reais. 100 reais. Fiquei com a mercadoria, uma pouca mercadoria para trabalhar, e fiquei sem roupa. Porque os camaradas, até a minha roupa, eles levaram. Eu fiquei com a roupa do corpo, cara. Até aquele cara ficar. Eu cheguei aqui com minha roupa, só que levaram. Por quê? Porque eu trabalhava muito tempo com os camaradas, e eles temiam, de uma certa forma, eu procurar meus direitos trabalhistas, e aí eles iriam se complicar. Então eles não queriam. Entendi. Então eu entendi isso. Eu não fui procurar eles para tentar prejudicar eles em hipótese nenhuma. Eu continuei com o meu trabalho, né, que tem muita loja também aqui, né, em Manaus, que vende no atacado. Então eu me adaptei aqui na cidade de Manaus. Então eu trabalhei com vários produtos, inclusive vender remédio. Né, eu vendi alguns remédios, já tinha um conhecimento. Lógico que não foi esses remédios que me trouxe para cá, eu vou dizer o porquê que me trouxe para cá, né? Daqui a pouquinho eu vou contar o que me trouxe. Mas, assim, eu trabalhava porque era um meio, assim, que eu me identificava em ajudar as pessoas, é uma coisa que as pessoas precisam. Então, eu passei um período aí vendendo vários produtos, dentre eles remédio. Sim. Né? Então, o que me motivou a entrar na medicina natural é um problema de saúde que eu tinha. Eu tinha um problema de luxação, que era esse braço aqui que ele saía fora do lugar, né? E aí, com essa coisa dele sair fora do lugar, eu busquei alternativas dentro da medicina convencional para parar com esse problema. E aí, como eu trabalhava com gesso, né, no Nordeste, gesseiro, e eu tinha que colocar muita força para colocar placa, para rebocar essa coisa, começou a ser constante. Às vezes, de 15 em 15 dias, eu tinha que ir lá no médico, porque eles normalmente, para quem tem problema de luxação e para quem é profissional da área da saúde, ele sabe disso, você vai lá com esse problema. Eles te dão 15 dias para você ficar ali em repouso, colocar gelo, tomar medicação, essa coisa todinha. E aí eu tomava a medicação, quando eu ia voltar a trabalhar, saía de novo. Entendeu? Então, eu fiquei desde 2004 até o ano 2016 com esse problema na minha vida. Quando eu cheguei aqui no Amazonas, ali na estação, né? Eu estava vendendo ali na estação, começou a chover, e ali próximo ali ao redor ali da igreja, tem umas pedras que é muito lisa, né? Sim. E ali quando eu pisei numa pedra daquela, eu só escorreguei e o braço saiu fora do lugar. Quando o meu braço saiu fora do lugar, eu disse, meu Deus do céu, o que vai ser de mim? Aí minha mercadoria caiu, porque não tinha como, né? Que sair fora, e saía muito mesmo, bem difícil, não era qualquer profissional que colocava no lugar, não. A minha situação, a bronca era alta, entendeu? E aí chegou um indígena. O indígena pegou na minha mão com muita simplicidade, colocou para mim, me sentou ali no lugar. O cara perguntou se isso acontecia há muito tempo, começou a conversar comigo. Ele segurou na ponta do meu dedo aqui, segurou bem aqui no canto e já colocou no lugar. Aí ele olhou para mim e disse, olha, existe um remédio que se você usar, você vai ficar bem. Nunca mais vai acontecer isso na sua vida. E a última vez que aconteceu isso na Paraíba, em Patos, na Paraíba, eu ouvi do médico isso. Se você não cuidar do seu problema, o seu braço vai secar. Meu amigo, no meu psicológico, eu já comecei a me enxergar com o braço daquela situação. E eu falei assim, doutor, mas não tem nada que possa solucionar isso. Ele disse, existe cirurgia, onde faz um processo que vai ser retirado uma parte do seu osso e vai ser colocado uma peça
E esse procedimento, ele é muito caro. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, e agora? Né? Então eu comecei a ter mais cuidado, que aquele doutor ele começou a me orientar algumas coisas, por exemplo, não correr, ter cuidado para não escorregar, procurar trabalhar em uma outra profissão, porque no gesso não dava mais, devido a esse problema, né? Então, quando cheguei aqui no Amazonas, eu escuto outra coisa do indígena. Entendi. Existe o remédio. Meu amigo, que remédio é esse? Pelo amor de Deus. Eu sofro com isso desde o ano de 2004. Então, são 12 anos sofrendo com isso. E aí o índio me ensinou. Ele me ensinou um remédio, né, que era do caroço do abacate, usar o caroço do abacate, que ajuda a fortalecer os ossos, segundo a orientação que ele me deu, que era pegar um caroço de abacate, bater no liquidificador, colocar em 2 litros de água, deixar passar por 24 horas e todos os dias tomar um copo. De 2016 para cá só aconteceu isso uma vez só, Rafael. E por incrível que pareça, eu ando, quando eu vejo indígena eu fico olhando, porque eu gravei a imagem daquele indígena. Porque tu tá doido para encontrar ele. Eu tô doido para encontrar ele, eu não sei quem é esse camarada. Se ele estiver assistindo o podcast, me procure, meu amigo, porque você mudou a minha vida, mudou a minha saúde, entendeu? E ali, a partir dali, foi onde eu tive uma paz no meu braço, porque ficava tudo dolorido, isso aqui tudo ficava Era dolorido. Muscular ou ósseo? Ou os dois? Era muscular. Ósseo não, porque nunca houve fraturas. Entendi. A primeira vez que aconteceu, que no Nordeste a gente chama açude, um córrego, não é nem um córrego, uma água parada uma ali. lagoa? Né? É isso, tipo uma lagoa, um lago. Eu tava bem no meio, meu irmão. E aí saiu fora do lugar. Nossa. Pela primeira vez eu tava mais ou menos 20 metros de distância da beira. Se eu não soubesse nadar, meu amigo, já era o final de Zé da Baiara. Caraca. E assim, alguém te orientou depois em fortalecer através de exercício